Muito bem, irmãos. Eu estava dizendo que a gente está no último mês do ano e a gente tem como tema este mês, crescendo na adoração ao Senhor do Natal. Então, nosso tema tem sido o Natal e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Natal e daqui a pouco, então, vamos celebrar a ceia do Senhor como nós já temos previsto para hoje também, ok? Quero ler um texto aqui com vocês. Um texto que, aliás, eu li no Natal passado, me lembro, falamos sobre ele, falamos sobre outras questões, e eu queria meditar algumas outras questões que o Senhor tem colocado no meu coração, neste texto, que é Mateus capítulo 2, versículos 16 a 18. Mateus capítulo 2, de 16 a 18. Olha o que diz esse texto. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não existem. Não é triste esse texto? Ele se refere a uma cena muito triste relacionada com o Natal, que foi um episódio que nós hoje chamamos de a Matança dos Inocentes. A Matança dos Inocentes refere-se ao fato de que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para trás, de Belém, da vila de Belém, onde Jesus nasceu, e das cercanias, dos lugares ao redor de Belém. E, portanto, algumas crianças, as crianças que tinham 2 anos para baixo, então morreram foram mortas pelos soldados, então, naquela região. Esse é um texto e um episódio muito pouco falado, e as pessoas não gostam muito de lembrar dele, principalmente pelo fato dele estar associado com o Natal. Quando a gente fala de Natal, a gente sempre fala de coisa bonita, é uma festa, é uma alegria. A gente tem alguns enfeites aqui de Natal. Tem um enfeite muito lindo lá na portaria, os irmãos puderam ver quando entraram. O nosso pessoal de decoração está de parabéns, pelos enfeites tão bonitos e que celebram a alegria. Isso é isso mesmo, o Natal é uma alegria. E é estranho pensar que o Natal esteja associado com uma coisa que não foi apenas um episódio triste, foi uma tragédia quase impensável. Você pensar em pessoas que morreram já é uma coisa muito triste. Agora, pensar que essas pessoas são crianças de 2 anos para baixo, que inclusive eram inocentes. As crianças morreram e elas nem sabiam exatamente por quê, nem sabiam por que estavam morrendo. Então isso se torna realmente uma tragédia de proporções incríveis. E pensar que as crianças morreram porque Jesus tinha nascido. A gente sempre fala, foi um dia feliz, foi um dia de alegria, mas o Natal, ou pelo menos o primeiro Natal, ele não foi um dia tão feliz assim. Algumas pessoas choraram e choraram amargamente no Natal. O texto fala, e ele cita um texto, Raquel chorando por seus filhos. É uma profecia que existe no Antigo Testamento. Raquel chorando por seus filhos. Raquel é uma espécie de representação das mães de Israel. E Raquel, portanto, são mães de Israel chorando pelos seus próprios filhos. E o texto diz, Raquel não quer ser consolada. Você tem um tipo de pranto, um tipo de dor, um tipo de tristeza que você não quer o consolo. Você consolar a pessoa chega a ser até uma falta de educação. Raquel chorando por seus filhos e não querendo ser consolada porque eles já não existem mais. E é interessante que isso está associado ao Natal. O Natal, o primeiro Natal, não foi apenas uma época de alegria, uma época de cânticos, houve cânticos de fato, mas não foi apenas uma época de cânticos. O Natal também foi uma época de dor, de tristeza, e isso foi colocado na Bíblia. Por quê? Essa é a minha pergunta. Por que será que Mateus incluiu essa história? Se fosse eu escrevendo o Evangelho, eu ia pensar 2 vezes se eu ia ou não colocar essa história.
Ainda mais com o conhecimento que eu tenho do Natal e da sua história. Eu ia ficar pensando, meu Deus, o Natal vai virar uma festa tão bonita. As pessoas vão celebrar a vida, a alegria, vão trocar presentes, vão colocar enfeites bonitos. Os nossos enfeites, eles são de certa forma uma celebração da vida, da alegria de viver. Eles são coisas quase que dá vontade de levar para casa, não é? São coisas lindas. E o Natal é uma época muito linda. Eu não sei se eu ia querer colocar no Evangelho uma associação a algo tão terrível quanto o episódio da matança dos inocentes, mas Mateus quis colocar. Mateus incluiu no seu Evangelho esse episódio. Foi o único dos evangelistas que fez isso. E não foi somente ele e Lucas contaram a história do nascimento de Jesus, mas Mateus, ele fez questão de colocar esse episódio, que é como se fosse uma mancha, se pudéssemos pensar assim, uma mancha na beleza do Natal. Por que Mateus inseriu este episódio? Eu queria tirar 3 lições do porquê Mateus colocou o episódio da matança dos inocentes associado com Jesus Cristo. Eu penso até que as pessoas que não são fiéis, aqueles que não conhecem a Jesus, aqueles que não têm amor por Jesus, ou que não têm um relacionamento com Jesus, eu imagino que eles leem essa história e achem isso um horror. E ficam talvez até criticando os cristãos. Vocês cristãos falam de Jesus, mas olha, para Jesus viver teve que morrer crianças. É bonito isso? Irmãos, eu sinceramente tenho que admitir que não há nenhuma beleza nisso mesmo. Talvez até eu poderia pensar, essa beleza toda do Natal, né? Esse colorido todo, talvez seja muito mais tradição do que propriamente uma questão bíblica. O que não é errado, a gente não faz uma coisa errada. E também não é errado alegrar-se no Natal. Natal é uma época boa, onde a gente faz coisas que deveria fazer sempre, como juntar a família, por exemplo. Isso é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito saudável. Nós deveríamos mesmo fazer isso. Mas o fato é que na Bíblia o Natal está associado também a coisas e a questões que de fato não são tão bonitas assim. Bem, eu tinha dito e tinha perguntado por quê. E quero destacar então as 3 verdades pelas quais Mateus incluiu este episódio no seu evangelho. A primeira delas é a seguinte: a podridão e a corrupção deste mundo, elas se tornam mais evidentes à medida que o reino de Deus se aproxima dele. A podridão e a corrupção do mundo se tornam mais evidentes à medida que o reino de Deus se aproxima dele. Sabe o que está acontecendo aqui no mundo? O reino de Deus está vindo. Alguém disse, venha o teu reino. Jesus fez essa oração, né? Venha o teu reino. E quando Jesus fez essa oração, a oração que ele faria, dali uns 30 anos depois que ele nasceu, ela já estava sendo respondida por Deus. O reino de Deus está vindo à terra. E sabe o que acontece quando o reino de Deus vem à terra? O reino de Deus ilumina o mundo. E quando o reino de Deus ilumina o mundo, aquilo que é treva acaba se tornando mais trevas ainda. Jesus chega a falar sobre isso. Ele fala que ele é como se fosse uma luz. E as pessoas que querem viver nas trevas não vêm para a luz. Elas preferem viver nas trevas mesmo, porque elas não querem que suas obras sejam manifestas. Quando o reino de Deus se aproxima do mundo, ele é como uma luz e mostra para o mundo as suas próprias obras. O mundo faz o que ele faz mesmo. É como Jesus certa vez disse, aquele que é sujo, fique mais sujo ainda. Quando o reino de Deus vem ao mundo, quem é santo se torna mais santo, mas aquele que é ímpio se torna mais ímpio. Quem é doente pelo pecado fica mais doente ainda. Aquele que é corrupto é mais corrupto ainda, porque o reino de Deus ele entra em contraste com este mundo. E agora que Jesus vem ao mundo, o que parece acontecer é que o mundo ele está mostrando a sua falta de solução. Não há mesmo solução para este mundo, de modo que a sua maldade, a sua corrupção, tudo que é feio neste mundo se torna pior quando o reino de Deus vai chegando perto. Talvez seja esse um dos motivos pelo qual Jesus encontrou tanto endemoniado. Você já reparou que você não vê tanto endemoniado assim? Eu vi alguns na minha vida, gente que caiu endemoniado. Alguns, não vi tantos assim, tem lugar que você até pode ver muito, né? Mas é engraçado que quando Jesus veio a este mundo, teve um monte de gente que caiu endemoniada. Por quê? Aonde Jesus chegava, o reino de Deus chegava. E quando o reino de Deus chegava, o reino do inferno, ele entrava em colapso. E é isso que o reino de Deus faz. O reino de Deus faz com que o reino do mundo entre em colapso. O reino de Deus é puro.
Ele é perfeito. O reino de Deus é luz, é maravilhoso, é bom. E quando o reino de Deus chega ao mundo, aquilo que não é reino de Deus se torna evidente. É como se uma luz fosse projetada no mundo e mostrasse o mundo com toda a sua feiura. A história da matança dos inocentes, ela mostra exatamente isso para nós. Este é o reino de Deus e este é o mundo. É como se Mateus estivesse colocando a gente diante desse contraste. Vocês estão vendo? Olhem para a manjedoura, ou então olhem para o mundo. O que você pode esperar do mundo? Você pode esperar aquilo, matança de crianças. É isso que o mundo faz. A gente fica chateado, né? Chateado porque as crianças morreram, mas irmãos, deixa eu dizer, aqui no Brasil mesmo, a ONU alertou, não sei em que ano, perto ali do ano, entre o ano 1900 e 2000, não me lembro o ano, mas a ONU alertava o Brasil que num daqueles anos já era previsto, e não havia nada o que se fazer para evitar isso, que morreria no Brasil cerca de 4 milhões de crianças por motivos de subnutrição. Isso foi alertado pela ONU e aconteceu, e eu tenho certeza que talvez muitos de nós nem soubemos disso. E eu estou falando de um país que tem comida. Eu estou falando do país onde a comida ainda é barata. 4 milhões de crianças só no Brasil. 4 milhões. Quantas crianças morreram em Belém? Eu não estou aqui diminuindo o tamanho do problema. Quantas crianças devem ter morrido nas cercanias de Belém? Belém era uma vila. Os estudiosos calculam que devem ter morrido ali de 15 a 20 crianças mais ou menos, o que é uma tragédia incalculável, incalculável. Mas irmãos, é o mundo. É o mundo. O que Mateus está mostrando para a gente é, gente, esse é o mundo. E vocês vão ter que fazer uma escolha. Vocês querem o mundo ou vocês querem a manjedoura? Vocês querem o reino de Deus que está chegando a este mundo. Se vocês querem o mundo, é isso. É o mundo. Até hoje pessoas morrem. Até hoje crianças morrem. Os críticos do Evangelho vão citar esse texto. Mas irmão, se você quer ver criança morrendo, então, filho, põe lá na internet. Onde está morrendo criança? E nem digo morrendo criança por mortes naturais. Onde está morrendo criança, por exemplo, por desleixo das autoridades, por corrupção, por má distribuição de renda? Onde? Você vai ver um monte de lugares. É a pista dos nossos medos, da nossa corrupção. É o que o mundo coloca diante de nós. Este é o mundo. Mateus está dizendo isso para nós. Quando o reino de Deus chega ao mundo, você pode ver o contraste. Mateus quer colocar diante de nós, portanto, esse contraste. E quer mostrar mais. Já não existe mais solução para este mundo. Quando Jesus chega ao mundo e as crianças morrem por causa disso, é como se Mateus estivesse dizendo, olha, não espere nada deste mundo mesmo. É o que você pode esperar. Não há solução para este mundo. Não há solução. Se não há solução, então, o que Mateus quer nos dizer? Mateus quer nos dizer que Jesus, então, não vem conciliar o mundo. Ele não vem conciliar o mundo material e o reino de Deus, não. Ele até poderia ter vindo fazer isso. Ele poderia ter vindo a esse mundo para mostrar, por exemplo, ou para iniciar uma obra de conciliação do mundo com Deus. Vamos imaginar que os sistemas políticos fossem, de certa forma, conciliados por uma liderança muito eficiente de Jesus, e os sistemas políticos, de alguma forma, se transformassem em sistemas espirituais. E aí os governos se voltassem para Deus, a sociedade se voltasse para Deus, o sistema do mundo se voltasse para Deus. Mateus está dizendo, não espera isso, porque isso não vai acontecer. O mundo odeia Jesus, o mundo quer matar Jesus. Se você chegar lá no mundo de peito aberto, eles vão te matar. Não esperem outra coisa. É isso que Mateus está dizendo. Aquelas crianças que não tinham nada a ver com Jesus pagaram com sua própria vida o fato de Jesus ter nascido. Imagine o que fariam com o próprio Jesus. Só não mataram Jesus porque não o encontraram. José conseguiu escapar, fugiu, foi lá para o Egito. Ele tinha recebido ouro de presente, né? E aquele ouro, por providência de Deus, ajudou José a viver vários anos no Egito, onde ele pôde constituir uma vida, e pelo menos enquanto Herodes estava vivo, José permaneceu no Egito, e ele tinha condições financeiras, porque Deus deu a ele essas condições. O fato aqui é que Mateus está nos dizendo que não há forma de conciliação. Jesus não veio conciliar o mundo, não conciliar o mundo com Deus. Sabe o que ele veio fazer? Ele veio criar um novo reino, um novo mundo, uma nova era. Ele veio criar tudo novo. É por isso que na oração ele dizia, venha o teu reino, não esperem desse reino. O reino que vocês podem esperar é um outro reino, uma outra realidade, tudo novo. Jesus veio trazer um outro reino, o que é chamado de reino de Deus.
E o que deve acontecer de agora para frente é que o contraste entre o reino de Deus e o reino do mundo vai permanecer. De modo que quem quiser seguir a Jesus vai ter que fazer uma escolha. Ou você segue o reino do mundo, ou você segue o reino de Deus. Se Jesus tivesse vindo a este mundo para conciliar o mundo em si, o sistema social, o sistema político, o sistema econômico, e fazer tudo isso se tornar divino, então você não precisaria sair do mundo para ter Jesus no coração, né? E nem precisava ter Jesus no coração. De certa forma, tudo seria dele. De certa forma, tudo estaria convergido para Deus. Não, Jesus está vindo a esse mundo exatamente para criar um outro reino, uma nova era. Paulo chamava isso de o reino do Filho amado. Ele até cita as palavras quando fala da conversão. É como se uma pessoa deixasse o império das trevas e fosse transportada para o reino do Filho amado. O mundo continua lá. E sabe quem é o príncipe deste mundo? Satanás. E está lá. De modo que até hoje nós ainda precisamos fazer uma escolha. Ou você quer o reino de Deus, ou você quer o reino do mundo. Não há conciliação e nem é esse o plano de Jesus. Jesus veio aqui colocar, na verdade, e a coisa é até pior do que eu estou falando, né? Porque na verdade ele veio colocar os dois reinos em guerra. Estão em guerra. Se você se faz amigo do mundo, Jesus disse, Paulo disse, aliás, né? Você se faz inimigo de Deus. De modo que você tem que escolher de quem você é amigo. Vale a pena ser amigo de Deus. Aqui a manjedoura e aquelas crianças que estão morrendo são dois retratos que estão diante de nós e nós precisamos responder à pergunta: qual desses dois reinos nós vamos seguir? E por fim, a última coisa que a manjedoura e a matança dos inocentes nos mostram é que se nós queremos viver nesse novo reino, nós devemos morrer para o mundo para renascer no reino de Deus. Quando as pessoas batizaram hoje, elas mergulharam na água. E esse simbolismo significa que eles foram sepultados para uma velha vida. É um simbolismo, mas é um simbolismo muito real, de algo que aconteceu de fato na vida dessas pessoas. Elas morreram para o mundo, foram sepultadas. Paulo diz, sepultados no batismo. Somos sepultados para este mundo, para que voltemos à tona e possamos viver em um novo reino, uma nova vida totalmente transformada, totalmente renovada, um reino novo, o reino de Deus, mas tem que morrer para o mundo. Você não pode viver nos dois reinos ao mesmo tempo. Eu e você somos desafiados todos os dias a fazermos uma escolha onde queremos viver. Qual é o nosso interesse? Onde estão as nossas paixões? Pelo que vamos lutar afinal? Pelo que vamos chorar? Pelo reino de Deus ou pelo reino do mundo? Quais são de fato os nossos verdadeiros problemas? Os nossos verdadeiros desafios? O do reino do mundo ou o do reino de Deus? Todos os dias somos desafiados com isso. E, irmãos, todos os dias temos que escolher. Qual deles você vai escolher? Mateus coloca os dois diante de nós. Você quer o mundo? O mundo está lá. Ele está cheio de promessas. Está cheio de coloridos, cheio de imagens bonitas. E você pode olhar para o mundo, achar que ele é maravilhoso, mas o mundo está lá. E sabe o que acontece com este mundo? Sabe o que é este mundo? Este mundo, ele é um lugar onde crianças morrem. O próprio Filho de Deus foi procurado para que fosse morto. O Filho de Deus. E não o achando, mataram aquelas crianças. Irmãos, este é o mundo. Que escolha faremos? O que vamos escolher? Vamos escolher o reino de Deus ou vamos escolher o reino do mundo? O que vamos fazer? Eu quero que você abaixe a cabeça. Quero que você ore comigo e que você pense naquilo que você acabou de ouvir. O que você vai escolher? O reino de Deus ou o reino do mundo? Vai ficar com Deus ou vai ficar com este mundo? Você já sabe o que é o mundo. Liga o jornal. Você vai ver o que é o mundo. Abra uma revista. Informe-se, o mínimo. E você vai ver o que é este mundo. Esse é o mundo. Você quer este mundo? Você acha que o mundo tem alguma coisa para você? Você acha que ele tem algo de bom ainda? Você tem alguma esperança ainda? Quem sabe? Quem sabe as pessoas vão ter um lampejo de bondade? Quem sabe os políticos vão ter um lampejo de bondade e não serão corruptos? Quem sabe as pessoas não vão buscar seu próprio interesse? Quem sabe algum dia crianças não morram?
Irmãos, as crianças morrem neste mundo desde que o mundo é mundo. O mundo tem 6.000 anos de histórias, há 6.000 anos que crianças morrem. Este é o mundo. O que é que nós vamos escolher? Vamos escolher este mundo ou vamos escolher o reino de Deus? Senhor, ó Deus, estão diante de nós hoje 2 caminhos, Senhor, e nós precisamos escolher um deles. Precisamos saber para o que afinal vamos viver. O mundo está lá, ele promete dinheiro, poder, posição, ele promete, ó Pai, status, ele coloca diante de nós um estilo de vida que achamos que pode nos fazer felizes, mas nós nessa noite desmascaramos isso, ó Pai. É máscara, é casca, por baixo daquele brilho, daquela beleza, por baixo de toda aquela pompa, crianças morrem. E o mundo não tem um pingo de dor na consciência por isso. Ninguém nem se pergunta por que isso acontece. Acontece todo dia, em todo lugar, inocentes morrem. Deus, este é o mundo. Será que nós ainda queremos algo dele? Será que achamos que ele ainda tem algo para nos dar? Não, Senhor, não tem. Nós queremos o Senhor. Nós queremos o amor do Pai. Queremos o olhar afetuoso do nosso Deus, que vem a nós com amor, que nos trata com ternura, que nos vê como gente, um Deus, ó Pai, que não mata inocentes, porque o inocente já morreu, um Deus, ó Pai, que não leva aquele que não tem culpa, porque aquele que não tem culpa já tomou por nós a nossa culpa. Então é um reino de aceitação. Ó Deus, nós não queremos nada mesmo deste mundo, Senhor, queremos o Senhor, queremos Tua vida, queremos Tua glória em nós, queremos o Teu reino em nossas vidas, Senhor, e o Teu reino é um reino de amor e de paz. Aprendemos a lição nessa noite, Senhor, e Mateus coloca diante de nós os 2 caminhos, e precisamos escolher um deles. Ó Senhor, ajuda-nos a escolher certo. Dá-nos a condição de escolher direito, de fazer o certo, ó Pai, para que tenhamos uma chance de realmente encontrar a verdadeira vida neste mundo, porque este mundo não é lugar para ter vida, o mundo tira, e por fim tira a nossa própria vida. Só não o fez porque somos importantes, talvez porque ainda estamos rendendo alguma coisa financeiramente ao mundo, porque o dia que não rendermos mais, nós seremos jogados fora como lixo. Isto é o mundo, Senhor, mas não é o Teu reino. Não, Senhor, o Teu reino é um reino de amor. Venha o Teu reino. Ó Deus, este mundo precisa do Teu reino. Venha o Teu reino, Senhor. As crianças deste mundo precisam do Teu reino. Precisam ver, ó Pai, que elas podem ser amadas. Existe um Deus amoroso que criou um novo reino, um novo mundo, uma nova era, uma era de paz, onde podemos encontrar o verdadeiro amor, o verdadeiro sentido de nossas vidas, ao lado de nosso Deus, o nosso Pai amoroso que cuida de nós e nos trata com amor. Venha Teu reino, Senhor, venha Teu reino sobre nossas vidas, venha Teu reino sobre a vida daqueles que estão aqui nesta noite. Venha Teu reino.